Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Viver bem, morar bem, é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis, compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis. Programa Ponto a Ponto. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa. É uma alegria, uma satisfação estar com vocês aqui novamente. E hoje nós temos um entrevistado muito especial, que é o engenheiro civil Valber Guimarães Júnior. Ele é diretor da CFM há mais de 30 anos, dos portais Bisbilhoteiro e Tá Por Dentro, além de diretor administrativo da ERP Paraná. Ele foi professor universitário de graduação e pós-graduação, atuando inclusive na área de comunicação. Ele estará conosco daqui a pouquinho após o intervalo, tratando de um assunto muito importante, que é o STF e a liberdade de expressão. Até daqui a pouco. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Patriotas Conservadores Maringá. Os Patriotas Conservadores de Maringá é formado por pessoas que defendem a família brasileira, os princípios cristãos, a moral e os bons costumes. Somos patriotas e conservadores. Queremos o melhor para o nosso país, pois o futuro dos nossos filhos depende das nossas escolhas. Junte-se a nós. Nos sigam no Instagram, @Patriotas Conservadores de Maringá. Quer alcançar seus grandes sonhos? A Unicesumar vai junto. Quer liderar tendências ao invés de segui-las? A gente dá todo o apoio. Participar de decisões importantes? Aqui você vive experiências do mercado de trabalho. Seja qual for o seu propósito, na Unicesumar você encontra tudo o que precisa para transformar os desafios em grandes conquistas. Aonde você quer chegar? Vai com a Unicesumar. Programa Ponto a Ponto. E já estamos aqui no programa com o Valber Guimarães Júnior, ele que é engenheiro civil e também diretor da CFM. Seja muito bem-vindo, Valber, aqui no nosso programa. É uma satisfação recebê-lo aqui. O prazer é todo meu, Gisele. É claro que a gente fica contente e agradeço a você que está nos dando o prazer da sua audiência, nos ouvindo aqui numa bela discussão com você. E, aliás, o Ponto a Ponto é um relevante serviço que você presta à comunidade. Muito obrigada. Momento digno de você que quer cultura, que quer informação, que precisa de mais formação para ter a sua opinião política, para ter o seu posicionamento. É uma bela ocasião que você proporciona para todos. Muito obrigada, Valber. E vamos estar tratando de um assunto muito importante, relevante para a nossa sociedade, que é a questão da liberdade de expressão e o STF. Nós vimos agora essa decisão que eles tomaram sobre a questão da liberdade de expressão, da imprensa. Fala um pouquinho para nós, Valber, sobre essa questão. Olha, Gisele, liberdade de expressão é uma luta contínua. A gente não pode arredar 1 centímetro. Cada vez que você cede, você abre espaço para que as concessões sejam ainda maiores. Então a gente tem que ir para a luta para garantir que a liberdade de expressão não esteja limitada a qualquer que seja condicionante. É fundamental que a gente entenda que a imprensa tem que fazer o seu papel. As pessoas têm que ter o direito de se manifestar, porque isso é essencial no processo democrático. E eu entendo que o STF deu um passo em direção à dificuldade, a limitações, a restrições que não fazem o menor sentido. Liberdade de expressão é um direito de cada brasileiro, de cada veículo de comunicação, de cada jornalista, que precisa ser preservado a qualquer custo. Sim, porque nós vimos recentemente também a PEC número 8 ser aprovada no Senado com a maioria dos votos, né, limitando as decisões dos ministros do STF, principalmente essas decisões monocráticas, né? Pois é. Então é um complicado, porque logo em seguida já veio essa autocensura, parece, como se fosse, né, uma represália, né? Isso. Mas você que está nos ouvindo, entenda o seguinte: parece muito estranho que questões extremamente complexas possam ser decididas por uma única pessoa.
que de repente o único cidadão, por mais qualificado que ele seja, ele tem o direito de pegar um processo de corrupção e jogar na lata de lixo, que ele tenha direito de tomar decisões que afetam todos nós sem nem ao menos colocá-la num colegiado. Sim. Quer dizer, uma única pessoa decidindo questões fundamentais para a sociedade. Detalhe, ele não chegou lá colocado por nós. Ele foi escolhido por alguém. E isso parece que contraria a lógica democrática. E nós temos a Carta Magna, que é a nossa Constituição Federal de 1988, a pirâmide de Kelsey, né, que ela está no topo ali da pirâmide, e nós vemos que não está sendo respeitado. O artigo 5º da Constituição Federal, no seu parágrafo 4º, fala da livre manifestação de pensamento, né, que é a nossa liberdade de expressão. Então, se eles são os guardiões da Constituição Federal, por que isso está acontecendo no nosso país, Valber? Olha, há uma questão muito clara que precisa ser colocada para a sociedade. Você tem um STF com duas funções. Uma é de guardião da Constituição, que é o seu papel principal, é o que justifica o STF. Mas, além disso, ele tem milhares de processos. Se a partir de hoje e por todos os dias do próximo ano os ministros julgarem 1000 processos por dia, ainda assim eles não vão zerar o estoque do STF. Ora, é humanamente impossível que a gente persista com o STF tendo essa carga de atividade enorme, e aí as questões que são realmente relevantes acabam se tornando secundárias. É preciso a gente revisar o papel do STF com muita responsabilidade, porque nós, sociedade, estamos acostumados a reclamar dos ministros, tá certo? Individualmente, eles não têm a nossa aprovação individual. No entanto, nenhum de nós é louco de achar que o STF é descartável. Tá? Mas isso exige que a gente repense o papel, a maneira como se chega no STF, a duração dos mandatos e principalmente o conjunto de responsabilidades que a gente vê claramente que cada vez acumula mais, o estoque de ações a ser julgado é maior e mostra que precisa ser revisado o papel do STF. Com certeza. No caso, você que é diretor, né, de um veículo de comunicação, e essa decisão afeta diretamente a imprensa e assim, a gente vê que porque eles querem aí punir a imprensa pelas falas dos entrevistados. Então isso daí, quem que vai decidir se a fala realmente é fake news ou não? Então assim, gera uma incerteza, uma insegurança para todos nós brasileiros. Então isso daí teria que ter alguma atitude do Congresso nesse caso, né, Valber? Olha, é muito complicada essa situação, porque o STF tem que entender, o bom jornalismo muitas vezes ele é feito na hora, ao vivo e a cores. Sim. A gente enfrenta os fatos e nem sempre a gente tem todos os elementos em mãos. É como você se refere a uma pesquisa e uma eleição. Uma pesquisa é uma foto, uma eleição é um vídeo. Você tem a mesma situação de uma entrevista ao vivo. Eu tenho um determinado momento em que eu tenho um conjunto de fatores que eu consigo fazer leitura. Eu não sei o que vem depois. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não posso permitir que o STF, a posteriori, julgue as razões e a leitura daquele momento, daquele instante. São tantos exemplos que a gente poderia dar. Sim. Você quer ver uma coisa contundente que você vai me entender? E eu vou fazer um exemplo contundente aqui. Em 21, o Lula estava preso, correto? Sim. Quer dizer, qual é o problema de eu chegar aqui e dizer que o Lula era corrupto? Ele tinha uma condenação, eu tinha Lava Jato, tinha 3 instâncias que me permitiam falar isso. Sim. Tá? Quer dizer, eu falaria aquilo e teria suporte judicial. Estava totalmente dentro do contexto. Exatamente. Se eu falar agora que o Lula é corrupto, é claro que eu estou fazendo uma calúnia e uma difamação, porque não existe mais sentença. As sentenças foram anuladas. Os fatos não estão eliminados, mas a sentença foi eliminada. Então eu não tenho direito de apontar o dedo para o presidente Lula. Se eu me referir para não apontar só para a esquerda, para apontar para a direita, quando a gente olha para o 8 de janeiro, aquelas imagens chocantes, tá, permitiram que alguns veículos de televisão falassem em terrorismo, porque as imagens eram aterradoras. Passado o tempo, a gente olha agora para 10 meses atrás e a gente talvez não encontre elemento para falar de terrorismo em nenhuma hipótese. Você pode falar de crime, depredação, de pedação, do etc. Quer dizer, como é que o STF pode julgar quem estava no calor dos fatos, vendo aquelas imagens, ou quem estava sustentado por uma sentença que criticou o Lula? É claro que não dá para o STF olhar para trás e criminalizar isso. E isso é a constante no bom jornalismo. A gente tem sempre a leitura sustentada pelos fatos da hora. Não dá dinâmica, né? Não dá para permitir que a posteriori o STF julgue as nossas intenções. Então vai ficar uma situação bem difícil se caso o Congresso não tome nenhuma atitude, porque você ser responsabilizado pelas falas dos seus entrevistados é complicado, porque quem que vai julgar então se é falso ou não essas... Se não tem a pressão, não tem um abrandamento dessa leitura do STF. Sim. Ainda na sexta-feira, na quinta-feira, no dia 30, o Barroso
presidente já disse que para que haja punibilidade é preciso haver manifesta má-fé do veículo ou do jornalista. Quer dizer, se é dessa forma, para punir a má-fé do jornalismo do veículo, já tem o Código Penal, já tem a difamação, já tem a calúnia. Exato. Então, para que? Legal. Claro, nós já estamos sustentados, nós já temos uma responsabilidade muito grande. É diferente você tratar veículos e jornalistas que estão sustentados por um CNPJ, portanto, é muito mais fácil que eles sejam responsabilizados do que o STF quer. O STF quer comparar a uma pessoa física, um CPF, que vai à rede social e algumas vezes, de maneira imprudente, faz um Ctrl-C, Ctrl-V. Coloca alguma coisa que ele faz de boa fé e que depois se verifica que é fake news. A situação é completamente diferente, porque nós estamos falando de CNPJs, nós estamos falando de pessoas responsáveis e que tem, na grande maioria, tem tradição, tem conceito e tem credibilidade. E nós estamos vendo, Valber, que vários jornalistas, a imprensa em geral, né, até mesmo a Globo, se manifestou contra, até estão pedindo ajuda internacional. Como você vê esse quadro? Você acha que anteriormente, eles não, né? Eles, na época do governo anterior, eles ficavam criticando, né, o governo anterior, sendo que tinha ampla liberdade de expressão, tanto é que o governo anterior lutava, né, por essa pauta. E agora nós estamos vendo eles aí reclamando, né, fazendo uma reclamação internacional para ver se consegue alguma coisa. Exato. É importante a gente fazer um paralelo. Quem prestou atenção na Argentina foi um vale tudo. Tá? Porque a justiça entende, o tribunal deles entende que quem tem que julgar é o cidadão. Tem que receber as informações e tem que julgar, e tem que ter o livre-arbítrio de permitir. Agora, não dá para contestar a minha opinião, a sua opinião, a tua opinião. Você tem que ter o direito de manifestar, e isso tem que ser garantido, porque nós estamos no regime democrático e não se permite que se faça nenhuma concessão, porque depois dessas vem outras. Com certeza. E você comentou a questão do dia 8 de janeiro, e nós tivemos, infelizmente, um fato terrível que aconteceu, a morte do Clériston, né, Pereira. Então, assim, isso chocou o Brasil. Foi a partir de uma decisão monocrática que aconteceu todas essas questões aí, infelizmente, que nós vimos que não teve o devido processo legal. E o que você tem a dizer sobre isso? Eu acho que o Congresso precisa ser afirmativo nesse momento. Você sabe qual é o problema? A gente tem no Congresso muita gente que está lá, no estoque de julgamento do STF. E isso tolhe a liberdade desse pessoal. Mas é preciso ter uma posição clara. Não dá para a gente permitir que uma única pessoa tenha todo esse poder. Exatamente. Mesmo o presidente da República tem suas limitações. Tá? Em nenhum momento a gente teve poder concentrado desde que a gente programou a República. E que o STF agora é o direito de julgar questões sem que elas possam ser contestadas por absolutamente ninguém. E algumas vezes ela está invadindo espaços que são do Congresso, o espaço de legislar, de definir leis, de definir limites. Essa responsabilidade é do Congresso e a gente vê cada vez mais o STF avançar nas prerrogativas do Congresso. É preciso uma resposta clara a isso. Sim, nós vimos agora a Câmara dos Deputados, né? Eles estão assim se unindo para colher assinaturas para fazer aquela questão da CPMI, né? Do abuso de autoridade. Você acha que vai passar, ao seu ver, na Câmara? Vai conseguir o número de assinaturas? Olha, é muito complexo, porque o poder de pressão do STF é muito grande, mas seria muito bom para nós, cidadão brasileiro, que isso acontecesse, para estabelecer um real equilíbrio. Sim. O que a gente tem nesse momento é uma hipertrofia. O STF está maior que os dois outros poderes, porque você vê que ele criou limitações tanto para o Executivo quanto para o Legislativo. E o nosso sistema pressupõe equilíbrio dos poderes, e isso precisa ser restabelecido. E é claro que o papel tem que passar pelo Congresso, ter firmeza nesse momento e restabelecer esse equilíbrio. Com respeito, ninguém está contestando o STF, Sim. Ninguém está impondo nada ao STF. É uma instituição séria que nós respeitamos. Claro, apenas a gente tem que estabelecer limites. Isso, como todos os outros, para ter o equilíbrio entre os poderes, entre o Legislativo, o Judiciário e o Executivo. É isso que o brasileiro quer, a harmonia entre os poderes. Exatamente. Olha, eu chamo atenção para outra coisa para você. Olha, a gente vai passar por um processo muito sério daqui para frente. Na eleição passada, a gente tinha fake news, que eram coisas, folders, materiais, áudios. A inteligência artificial criou um novo momento, que são os deepfakes. Quer dizer, em algum momento, olha, o meu pessoal lá do meu portal tem a capacidade, por exemplo, se eu sou corintiano, eles pegam a minha imagem e me fazem cantar o hino do Palmeiras. Nossa. Tá certo? Eles pegam a tua imagem e te fazem pedir voto pro PT. A tua imagem, a tua voz
Meu Deus. E assim, é muito complicado. Quando ele é de altíssima tecnologia, até a gente fica na dúvida. Eu já vi inteligência artificial produzindo fake news. Explica para os nossos telespectadores, que é uma palavra em inglês, né? Deepfake, você falou. Eu vou dizer de maneira mais clara. É a parte escura da internet, tá? É o subterrâneo da internet, onde se permite que se crie muitas coisas que fogem do entendimento do cidadão comum. Imagine que eu estou falando para você, você tem todo um gestual aqui, as minhas mãos estão se movimentando, a minha cabeça e os meus lábios. A inteligência artificial permite que com essa mesma dinâmica, eles mudem o que eu estou falando para um texto que eles escrevem e a inteligência artificial, se tiver um bom conjunto de vozes no arquivo, ele consegue reproduzir a minha voz falando coisas que eu em absoluto disse. Imagine o efeito disso numa campanha eleitoral. Isso é seríssimo. Exato. Imagine no dia da eleição um candidato, você deturpar as declarações dele. De repente um candidato que tem uma postura em determinado momento, no dia da eleição diz, não, eu sou maconheiro e sou a favor do aborto. Quer dizer, o cidadão comum vai ver a voz dele, vai ver a imagem dele, e aí como é que fica? E como vai ser regulamentado isso? Pois é, e aí eu digo o seguinte, é isso que deve preocupar o STF. São as novas possibilidades de que o eleitor não receba a verdade que ele precisa ter conhecimento. Não mexer com jornalista sério, não mexer com veículo que tem credibilidade, não faz sentido. Isso é apenas limitar as nossas ações, impedir que eu faça uma matéria clara, de opinião, firme, porque estão me obrigando a fazer uma investigação, estão me obrigando a fazer uma checagem completa que muitas vezes a gente não tem condição. Nós estamos aqui, você está em Maringá, eu trabalho mais em Cianorte. Como é que o nosso veículo de comunicação, como o seu programa, pode fazer uma investigação para expor um fato? Você vai ter limitações para pôr a sua opinião, porque você não tem capacidade de verificar o conjunto dos fatores que envolvem cada item. O que o STF pede é uma heresia, um absurdo, uma coisa que não está no domínio da imprensa. Tá? Então, é um retrocesso que a gente não pode permitir. Ainda bem que a gente está tendo uma reação do Congresso, dos veículos de comunicação, dos órgãos da nossa área, a AERP, da qual eu sou diretor, está tendo uma postura muito firme de reação, e é só a sociedade se posicionando é que o STF vai entender que, nesse limite, liberdade de expressão, ele não vai avançar. Sim, com certeza. Inclusive, nós vimos a Jovem Pan também sendo censurada e está correndo o risco de perder a concessão, né, Valber? Olha, para ser claro, não há risco nenhum. Nós já ouvimos essa história outras vezes. Hoje, graças a Deus, o processo de renovação de concessão é muito cristalino, é muito transparente. Então, isso não vai ocorrer. Mas a ameaça por si só é uma agressão. Já é uma agressão. E eu não vejo nenhum problema. Eu acho muito mais danoso um veículo que não deixa claro a sua linha editorial. Olha, eu vou ter um veículo de esquerda, eu digo para você, olha, o meu veículo é de esquerda, eu tenho um veículo de direita, eu digo para você, eu tenho um veículo de direita. É muito mais honesto, é muito mais decente do que usar subterfúgios para impor uma ideia que o eleitor não sabe. O eleitor não sabe qual é o meu posicionamento. E aí ele vai ser enganado, você vai receber informações deturpadas. Se eu digo, claro, olha, a minha visão é de direita ou é de esquerda, o eleitor vai ter muito mais facilidade de entender e de me julgar. E durante muitos anos, a gente sem as redes sociais, né? A gente não tinha acesso realmente às verdades. O que acontece realmente hoje em tempo real, a pessoa está lá com o celular, faz a filmagem, envia para vocês, para o veículo de comunicação, e aquilo é passado em tempo recorde, né? Agora, antigamente, já era mais difícil, então... Sabe, Gisele, a gente precisa entender uma coisa. A nova política não é uma mudança de postura dos políticos, mas do eleitor. No momento em que eu tenho voz, em que eu posso ser ouvido, em que eu posso opinar sobre tudo, eu virei um personagem, eu virei um ator do cenário político. Posso ser um coadjuvante, mas eu posso ser ouvido. E as pessoas estão mais interessadas, eu posso participar do debate político. É esse o grande avanço que a era digital nos permitiu. E é isso que os políticos e os partidos têm que entender. Mudou a sociedade, porque os elementos que me permitem participar desse jogo são muito mais fortes, são muito mais presentes, me permite muito mais inserção nesse jogo. Antes, eu era um simples telespectador, um espectador, eu estava lá fora assistindo o teatro
dos Sim. grandes personagens. Hoje não, eu opino, eu participo. Isso alterou substancialmente o jogo político. E é preciso que o mundo político, os partidos e os candidatos e os políticos entendam que essa é a grande transformação da nova política. Com certeza. E nós elegemos, né, são 513 deputados na Câmara Federal e os senadores para exatamente representar o povo, porque eles estão agora vindo com essa PL também da censura, né, e com certeza eles vão pautar. Então, assim, a gente vê que eles estão querendo realmente limitar os veículos de comunicação e o próprio povo, né, cerceando sua liberdade de expressão. Eu queria invadir e me afastar um pouquinho do nosso cenário principal, porque eu sei que você já teve aqui no local que eu estou, um homem que eu admiro muito, o Dr. Disseu Galdino. Sim. Certo? Assim como eu sei que você tem uma relação muito boa com o Dr. José Busato. E eles estão numa luta que eu admiro bastante, que é a questão do voto distrital. Isso. Tá? Acho isso importante. Olha, a gente vota por N razões. Tá? A gente vota por afinidade, porque o cara joga bola com a gente, porque frequenta a igreja. Pelos princípios. Mas a gente vota pela questão ideológica, mas a gente vota também porque um amigo pediu o voto pra gente. A gente não sabe em quem votar, vota naquele cara. De repente, eu voto no cara de Curitiba, você vota no cara de Maringá, que você conhece, que você acompanha, que você tem identidade ideológica. Sim. Mas o cara que eu votei de Curitiba, que eu nem conheço, ele tem o estado inteiro. E de repente, ele tem recurso financeiro para palmilhar o estado inteiro. A possibilidade de eleição dele é maior. Lá são 3 milhões de eleitores, aqui são 200 mil eleitores. Quando ele ganha a eleição e o candidato próximo da gente perde, o que acontece? Se eu quero conversar, se eu quero registrar minha reclamação, o cara tá lá em Curitiba, tá inacessível para mim. Ele não vai na mesma igreja que eu, ele não vai no mesmo mercado, os filhos deles não estudam na mesma escola. Essa é a importância do voto distrital. Ele torna o representante próximo da gente e permite que esse diálogo e essa cobrança seja mais efetiva. Então a gente precisa entender, ainda que seja voto distrital misto, que a gente precisa mudar a qualidade da nossa democracia representativa, para que a gente efetivamente tenha representantes de fato, que pensem, que nos ouçam e que falem por nós. O que a gente está dando é uma procuração, vota, dá uma procuração tchau e benção para o eleito. Você vai ver, quando a maior parte deles, você vê 4 anos depois. Exatamente. E essa questão do voto distrital é muito importante, né? O parlamentarismo. Explica um pouquinho para os telespectadores rapidamente o que seria realmente o voto distrital. Olha, Valber. Da forma como existe uma possibilidade real de ser implantado na eleição do ano que vem em Maringá. Tá certo? Basta que tenha uma coleta de assinaturas, se eu não me engano, 20 mil assinaturas, isso vai para a Câmara e a Câmara vota. O que significa isso? Nós vamos dividir a cidade no mesmo número de vagas da Câmara, se for direito distrital completo. Se for misto, metade das vagas vota em quem você quiser, em qualquer pessoa da cidade, ou você divide a cidade em distritos. Suponha o seguinte, ali na região da Cidade Alta, nós temos um distrito eleitoral, com um número de votos compatível em relação ao número de vereadores. Lá no Borba Gato, nós temos outros. O que acontece é o seguinte, o cara eleito no Borba Gato, na Cidade Alta, está acessível para aquela população que está ali. Aquela densidade que está ali, ela sabe onde cobrar o cara. Ele conhece os problemas da região. E de repente, o cidadão eleito mora na 15 de novembro, mora na Arthur Thomas, ele não sabe qual é o problema de segurança lá do Borba Gato, ele não sabe se tem falta de vaga de creche, não sabe o problema da escola, ele está distante da realidade desses locais. Então você tem um cara que está ali, vivendo a mesma realidade sua, melhora a qualidade da representação, cria muito mais identidade entre o representante e os representados. Então, o voto distrital é um avanço e ele não é apenas um instrumento do parlamentarismo, porque ele funciona muito bem desde que a gente queira um regime democrático, representativo, de qualidade. E outros países adotam também, vários. Muitos países, alguns o sistema distrital puro, que é todos os eleitos são definidos por distrito e uma boa parte deles por distrito, porque eu, por exemplo, pode ser candidato dos engenheiros, você candidato dos advogados, ou dos professores, ou alguma coisa desse tipo. Representando uma classe. E aí a classe no estado inteiro vota. Então existe também a possibilidade de que a metade das vagas, por exemplo, tem 30 deputados federais, 15 são eleitos pelo conjunto de eleitores e 15, o estado é dividido em 15 áreas, cada uma elege os seus representantes. Olha que bacana. De qualquer jeito, em qualquer das circunstâncias, é um avanço. Um avanço. Torna muito mais próximo, muito mais eloquente o vínculo entre eleitor e eleito. Sim. Valber, infelizmente chegamos no final do nosso programa, mas eu quero que você deixe umas considerações finais, quero que você fale um pouquinho sobre a questão da liberdade de expressão, o que você passa para os nossos telespectadores? Olha, Gisele,
Claro que eu quero agradecer o convite tão gentil Sim. que você me fez e quero agradecer a você que teve paciência de estar me ouvindo, e eu quero que você saiba o seguinte: democracia precisa ser preservada a qualquer custo, e alguns parâmetros da democracia são inquestionáveis, são inegociáveis. A gente não tem como, não há a menor possibilidade de que a liberdade de expressão, a possibilidade de que eu fale o que eu penso, de que eu discuta a minha opinião, ainda que eu esteja errado, e mesmo que eu fale alguma coisa que não faça sentido, é preciso você dizer isso. Eu lembro de um grande filósofo francês, o Voltaire, que dizia o seguinte: eu posso não concordar com uma palavra que você fala, mas eu respeito o direito de que você Fale, né? fale. E é isso que a gente precisa entender. Eu posso estar errado, eu posso mudar de opinião na frente, isso faz parte do jogo. Quando eu recebo mais informação, eu posso revisar a minha opinião, eu posso alterar a minha opinião. Mas como isso acontece? Quando eu recebo a minha opinião, a sua opinião, a opinião de quem está nos ouvindo. Quanto mais informações eu tenho, tá? Para você ter uma noção, olha, opinião é um resumo das informações que você tem sobre determinado assunto. Exatamente. Ora, essa opinião vai ser tanto melhor quanto mais informação eu tiver. Sim. Por isso que eu digo para você, liberdade de expressão é inegociável. Não dá para abrir mão nem 1 milímetro. E é assim que a gente preserva a nossa democracia. Muito obrigada, Valber, pela sua participação. Okay. Espero que você venha mais vezes aqui no nosso programa. Esperamos, né, que o Congresso, né, ele faça esse papel de representatividade do povo em relação a essa questão que é muito séria, que é a liberdade de expressão, que está na nossa Carta Magna, no artigo 5º da Constituição Federal. Muito obrigada, Okay. Que Deus abençoe. Ok, obrigado. E eu quero agradecer a você que nos acompanha até este momento. Muito obrigada. Peço para você estar compartilhando este conteúdo em suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Vamos estar levando conhecimento para a nossa sociedade, ok? E peço também para você estar me seguindo no Instagram, se inscrevendo no meu canal, Doutora Gisele Bianchini. E eu quero também deixar um versículo bíblico como reflexão para a sua vida, que está escrito lá em Mateus capítulo 7, versículo 1, que diz assim: não julguem para não serem julgados por Deus, pois da mesma maneira que vocês julgarem os outros, Deus julgará vocês. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus abençoe a nação brasileira. E até o próximo programa. Fiquem todos com Deus. Programa Ponto a Ponto com Doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Patriotas Conservadores Maringá. Os Patriotas Conservadores de Maringá é formado por pessoas que defendem a família brasileira, os princípios cristãos, a moral e os bons costumes. Somos patriotas e conservadores. Queremos o melhor para o nosso país, pois o futuro dos nossos filhos depende das nossas escolhas. Junte-se a nós. Nos sigam no Instagram, @Patriotas Conservadores de Maringá. Quer alcançar seus grandes sonhos? A Unicesumar vai junto. Quer liderar tendências ao invés de segui-las? A gente dá todo o apoio. Participar de decisões importantes? Aqui você vive experiências do mercado de trabalho. Seja qual for o seu propósito, na Unicesumar você encontra tudo o que precisa para transformar os desafios em grandes conquistas. Aonde você quer chegar? Vai com a Unicesumar. Programa Ponto a Ponto com Doutora Gisele Bianchini.